Meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais uma conversinha e nós vamos hoje bater um papo sobre a visita de Nicodemos a Jesus, que está no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 3. Uma eterna discussão, porque as pessoas não querem fazer uma devida abordagem do texto. Jesus fala de um novo nascimento. Sim, é um novo nascimento, mas é um novo nascimento espiritual. Nós vamos ver facilmente aqui que Jesus fala que esse nascimento não é o nascimento de uma nova criatura somática, não é o nascimento de uma criatura de carne e espírito, mas o nascimento de um espírito renovado, um espírito novo. E esse nascimento, ele é do alto, ele é por atuação do Espírito de Deus e pelo poder regenerador que esse Espírito tem, simbolizado pela água. Vamos ler o texto e vamos compreender. Versículo 1, a partir do versículo 1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele, ou se Deus não estiver contigo. A isto respondeu Jesus: em verdade, eu te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Muito bem, não pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Muito bem, o que é esse de novo? É um nascimento, como eu já disse, e nós vamos constatar, um nascimento espiritual de cima. Muito bem, por dois motivos. De cima, de novo, e também de cima, porque Jesus corrige Nicodemos quando ele tem uma concepção completamente absurda para o nascimento de uma nova criatura, voltando ao útero materno. E em segundo lugar, porque aonde está escrito nascer de novo, no original grego está escrito nascer do alto, porque a partícula que está, no caso, traduzida aqui como sendo de novo, é anoten. E anoten, no Evangelho de João, ele surge 5 vezes e sempre com o significado do alto, de cima. E aparece nesse versículo 3, no capítulo 3 aparece também nos versículos 7 e no versículo 31, e no capítulo 19 vai aparecer nos versículos 11 e versículos 23, sempre com o sentido de cima. Por exemplo, no capítulo 19, versículo 11, quando Jesus, à frente de Pôncio Pilatos, diz: nenhum poder teria sobre mim se do alto não te fosse concedido, se de cima não te fosse concedido. No Evangelho, no capítulo 19, 23, os soldados estavam disputando as roupas de Jesus, né? Mas a sua túnica não pôde ser partida, porque ela foi tecida em uma peça única de cima para baixo. Então, as 5 vezes em que surge a partícula anoten, surge com o significado único e exclusivo de cima. De cima. Então, esse é o primeiro motivo. Agora vamos à frente para nós vermos qual é o erro cometido por Nicodemos e a correção que Jesus faz. No versículo 4, vem o absurdo. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez?
Ele está falando de um nascimento somático, carne e espírito, sarcos e pneuma, né? Ele está falando isso. Como é que eu posso nascer de novo se eu já sou velho? Como é que uma pessoa velha pode entrar novamente no útero materno? Isso, Nicodemos estava falando de um nascimento somático, com os dois elementos, carne e espírito. Mas aí Jesus corrige. Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Nós já vamos explicar isso. E no versículo 6, Jesus, no caso, corrigindo o que Nicodemos disse no versículo 4. Jesus diz: o que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. São duas coisas diferentes. Jesus está dizendo: carne nasce da carne e Espírito nasce do Espírito. Mais uma vez, provado de que Jesus estava falando de um novo nascimento do alto, de um nascimento puramente espiritual, sem nenhuma participação da carne, portanto, sem nenhuma participação somática. Ele não está falando do nascimento de uma nova criatura humana. Ele não está falando de vidas sucessivas. Ele está falando de uma nova criatura espiritual, né? E voltando ao versículo 5, respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que quem não nascer da água e do Espírito, a água e o Espírito, Espírito com E maiúsculo, a água simboliza para nós o quê? Limpeza, a purificação das imundícies, das sujidades. E para o povo hebreu tinha esse mesmo significado e bastante marcante. Jesus, no caso, deve ter citado algumas passagens, uma das duas passagens do Antigo Testamento. Os judeus faziam os seus banhos de ablução, os seus banhos de purificação, que não purificavam nada espiritualmente, mas eles faziam isso simbolicamente, né? Mas nascer da água e do Espírito. A água aí está simbolizando o quê? O poder regenerador do Espírito, que tira as impurezas morais e espirituais do espírito do homem. Jesus pode ter pensado, por exemplo, numa passagem como Ezequiel 36, versículo 25, em que Deus se mostra como água purificadora. Aspergirei água pura sobre vós e sereis purificados. Vos darei um coração de carne, um espírito novo, e colocarei dentro de vós o meu espírito. Ou pode ser, por exemplo, Jeremias capítulo 2, versículo 13, em que o próprio Deus se identifica como a fonte de águas vivas. O meu povo cometeu contra mim duas maldades. Me abandonou a mim, a fonte de águas vivas, e cavou para si cisternas rotas que não retêm a água. Então, da água e do Espírito, não em duas etapas, da água e do Espírito. Nada tem a ver com água do batismo e nada tem a ver, por favor, com líquido amniótico, como muitos gostam. É nascer da água e do Espírito, quer dizer, nascer da água purificadora representada pelo Espírito de Deus. E talvez haja outras passagens no Antigo Testamento, eu não me lembro agora. Então, Jesus fala de um novo nascimento, é um nascimento do alto, e ele fala que não é o nascimento de uma nova criatura somática, não é o nascimento de uma criatura de carne e espírito, é o nascimento de um novo espírito, de um espírito renovado.
É como o jovem que tem um caminhar bastante irregular, pecaminoso, chega aos 30 anos, ele conhece o Evangelho, nasce do alto, nasce de novo e o seu espírito é regenerado pela água e pelo Espírito, pelo poder restaurador, regenerador, transformador do Espírito de Deus. E nós temos certeza disso? Temos, porque esse evangelho foi escrito por João. João escreveu em grego koiné. João conhecia a doutrina de Jesus? Conhecia, e muito bem. Nós vamos ver como é que ele conhecia. Existe alguma coisa aqui ligado à teoria, à pressuposta salvação por vidas sucessivas? Não. Isso aí é uma interpretação maliciosa e errada. Nós podemos dizer errada e maliciosa. Eu diria as duas coisas, tanto errada quanto maliciosa. Porque o mesmo João escreve 3 epístolas. E na primeira epístola, que tem 5 capítulos, em 4 capítulos ele fala da verdadeira doutrina que ele está, no caso, escrevendo aqui. E que ele não poderia colocar no capítulo 3 uma doutrina de salvação por vidas sucessivas e nas outras colocar uma salvação pelo sangue remidor de Jesus, pela sua morte e pela sua ressurreição, porque ele estaria fazendo alguma coisa incoerente, antitética nesse caso. Vamos ver só como é que se confirma isso na primeira epístola de João. Primeira epístola de João já começa no capítulo 1. Capítulo 1, versículo 7. Olha o que ele diz. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então, realmente, João está dentro da doutrina cristã. Ele é um cristão ensinando o cristianismo. Aqui e no versículo 3 do capítulo 3. Agora vamos ao capítulo 2, versículo 2. O que é que ele diz? E ele, Jesus, é a propiciação, é o holocausto pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. No capítulo 3 também tem algo muito importante, que é no versículo 16. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. Viu? Aos relutantes, Jesus Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Muito bem. E no versículo 4, no capítulo 4, ele tem no versículo 10, nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados, como holocausto pelos nossos pecados. No original grego aqui, ilasmos. Ilasmos é propiciação, sacrifício, holocausto. Não é mesmo? E no versículo 14, ele diz, e nós temos visto e testemunhado que o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. Jesus é o Salvador do mundo, não o homem, o Salvador de si mesmo. Não é o homem que se redime a si próprio, não é o homem que salva a si próprio pelas suas obras e pelos seus méritos. Então nós estamos vendo aqui que o João, o apóstolo João, o evangelista João, discípulo amado de Jesus, não é incoerente.
ele prega o que aprendeu de Jesus nas suas epístolas, e aqui no seu evangelho ele fala de uma coisa vinculada à salvação dentro da doutrina cristã, que é a regeneração pelo Espírito Santo de Deus. É o surgimento, é o nascimento, é a regeneração do espírito do homem por atuação do Espírito de Deus de cima e do alto. Nós vimos que não tem nada a ver com o nascimento de uma nova criatura somática, porque essa coisa absurda foi dita no versículo 4 por Nicodemos, mas Jesus corrige no versículo 6. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Você está falando de uma coisa, eu estou falando de outra. Estou falando de nascimento espiritual. O nascimento espiritual, o nascimento de novo espiritual, e esse nascimento é de cima, como nós vimos que as 5 vezes em que surge a partícula anoten, no Evangelho de João, surge com o significado único de cima. E em muitas Bíblias, inclusive Bíblias norte-americanas, essa forma um tanto arcaica, de novo, já foi substituída por de cima, do alto, como a New Revised Standard Version de 1989, que eu uso para os meus estudos também quando eu tenho certas dúvidas, e lá não consta mais "you must to be born again", já está escrito "you must to be born from above". From above quer dizer de cima, do alto, das regiões celestiais. A conversa de Jesus com Nicodemos é cristã, é dentro da doutrina cristã, é a regeneração pelo Espírito, é o nascimento de uma nova criatura espiritual nessa vida. Como eu um dia, lá por volta dos 45 anos, eu nasci de novo, né? Mas estou vivinho aqui, mas estou com o meu espírito novo, porque o meu espírito nasceu de novo, o meu espírito nasceu do alto, em um maravilhoso domingo de manhã cedo, por atuação do Espírito Santo de Deus. Ok, meus amigos, meus irmãos, então não vamos ficar buscando doutrinas em Nicodemos e Jesus, em João 3,3. O que nós temos aqui é doutrina cristã de salvação, como nós vimos, pelo sangue de Jesus, e Jesus sendo apresentado por João como holocausto perfeito, como propiciação pelos nossos pecados. Ok? Espero que tenha satisfeito. Será que alguém não entendeu? Vamos ver. Que Deus abençoe você em nome de Jesus. Até o próximo vídeo.